Olá, bem-vindos à nossa conversa sobre análise de dados. Sabe, essa é aquela fase da pesquisa onde os números podem, de fato, revelar grandes verdades ou, se a gente não tomar cuidado, podem levar a conclusões bem equivocadas. Então, o nosso papo hoje é sobre como aprender a ouvir o que eles realmente têm a dizer, sempre com ética e precisão. E essa frase, olha, ela resume perfeitamente o nosso desafio. Porque é isso. Dados brutos, eles são fatos, mas falta o contexto. Eles precisam de um intérprete para traduzir o que significam. E a responsabilidade dessa tradução, de ser uma tradução honesta, cuidadosa, recai inteirinha nos ombros de quem pesquisa. Por isso, o nosso objetivo aqui é bem claro, tá? É montar um guia prático e principalmente ético para conduzir essa análise. A ideia é transformar aqueles dados brutos em insights de verdade e garantir que as conclusões sejam cientificamente válidas, confiáveis. Vamos começar com a regra de ouro, o pilar de tudo. O propósito da análise tem que ser a confirmação objetiva do que os dados mostram e nunca, jamais, a persuasão para que eles apoiem uma ideia que a gente já tinha na cabeça. Esse é o ponto ético fundamental. E é importante entender que analisar dados vai muito além de só aplicar umas fórmulas. É um momento em que a hipótese que a gente formulou lá no começo encontra a realidade. Claro, exige lógica, exige técnica para rodar os testes, mas no fundo é a honestidade intelectual que garante que o resultado seja uma descoberta de verdade e não uma manipulação. E essa análise, ela não surge do nada, né? Ela é uma etapa super crítica que acontece bem ali, na fase de execução, logo depois que todos os dados foram coletados e organizados. É aqui que todo aquele planejamento cuidadoso da pesquisa começa, finalmente, a gerar respostas. E aqui está, de novo, a nossa regra de ouro. O ponto crucial é este. O objetivo não é torcer os dados, forçar eles a dizerem o que a gente gostaria que dissessem. Não. O objetivo é ver se eles, por conta própria, confirmam ou refutam nossas ideias iniciais, de forma totalmente objetiva. Ok, com essa nossa base ética bem estabelecida, vamos dar uma olhada nas ferramentas estatísticas. Existem basicamente duas abordagens principais na análise de dados, e a escolha entre uma e outra vai depender muito da pergunta que se quer responder. Funciona assim, ó. De um lado, temos a estatística descritiva. Pensa nela como se fosse tirar uma fotografia da sua amostra. Ela vai organizar, resumir e mostrar o que está bem na sua frente, respondendo à pergunta: o que a gente tem aqui? Do outro lado, a gente tem a estatística inferencial. Ela usa essa fotografia para tentar entender o quadro geral, a população inteira. Ela responde a outra pergunta: ok, legal, mas o que isso significa numa escala maior? E o mais interessante é que a mesma medida pode servir para os dois propósitos. A média, por exemplo. Na descritiva, ela só descreve o centro da amostra. Simples assim. Já na inferencial, essa mesmíssima média pode ser usada num teste T, que é um teste para comparar médias de dois grupos e aí inferir se as médias de duas populações maiores são diferentes de verdade. A ferramenta é a mesma, mas a pergunta que ela responde muda completamente. É justamente com essas ferramentas inferenciais que a gente chega no coração da análise, o teste de hipóteses. Este é o processo formal para decidir se os dados apoiam ou não a nossa pergunta de pesquisa. Para fazer isso, a ciência parte de um princípio de ceticismo. Ela assume como padrão a tal da hipótese nula, ou H0. E o que ela diz? Basicamente que não tem nada acontecendo aqui. Nenhum efeito do tratamento, nenhuma diferença entre os grupos, nada. O trabalho da análise, então, é ver se os dados são fortes o suficiente para derrubar essa afirmação. Essencialmente, o que um teste estatístico faz é calcular a probabilidade de que os resultados observados aconteceram por pura sorte, por acaso. Se essa chance for muito, mas muito baixa, aí sim a gente tem um bom motivo para acreditar que tem algo real acontecendo, e não foi só o acaso. O processo todo segue 5 passos bem lógicos. Primeiro, define-se a hipótese nula. Segundo, executa-se o teste estatístico apropriado. Terceiro, esse teste vai gerar uma métrica crucial, o famoso valor de P. Quarto, a gente compara esse valor com o limite que já foi definido antes, geralmente 0,05. E por fim, com base nessa comparação, a gente toma a decisão. E este aqui é o número mais famoso da ciência. Quando o valor de P é menor que 0,05, isso quer dizer que existe menos de 5% de chance de termos encontrado aqueles resultados só por sorte.
Com a probabilidade tão baixa, a gente se sente confiante para rejeitar a hipótese nula e dizer que, olha, provavelmente existe um efeito real ali. Mas a gente sabe que a pesquisa nem sempre segue o roteiro à risca. O que acontece quando, no meio da análise, surge uma descoberta totalmente inesperada? Como um pesquisador deve agir eticamente nessa situação? É um cenário super comum. Durante a análise, encontra-se uma correlação surpreendente, algo que nem passada pela hipótese original. A tentação de querer reescrever a pesquisa toda em torno dessa nova descoberta, ela é grande. Só que a ética da pesquisa é bem clara, a transparência é inegociável. Qualquer análise que não estava no plano original precisa ser rotulada como não planejada ou a posteriori, que significa literalmente depois do fato. Tem que ser honesto sobre a origem daquele achado. E o motivo é simples. Esses achados são considerados exploratórios e não confirmatórios. Eles podem até gerar uma nova hipótese, uma nova ideia para uma pesquisa futura, mas não têm o mesmo peso de uma análise que foi planejada desde o início. Tratar esses achados como se fossem a prova final de algo aumenta muito o risco de divulgar falsos positivos, sabe? E isso pode levar outros pesquisadores a perder tempo e recursos seguindo pistas que não levam a lugar nenhum. E isso nos traz de volta ao nosso princípio fundamental. A análise de dados exige, acima de tudo, responsabilidade. A meta não é provar que a gente estava certo. A meta é ter a integridade de relatar o que os dados de fato mostram. É essa honestidade que, no fim das contas, permite que a ciência avance de verdade.